Quando você abre o Excel, de praxe, ele já abre na página inicial, que talvez seja um dos menus mais importantes, mais intuitivos e utilizados da ferramenta. Tá? Nela, você vai trabalhar tanto aspectos de edição dos dados, do texto em si, quanto a manipulação dos dados para o ambiente de trabalho, né? Formatação para o layout e entendimento da planilha e formatação de dados de acordo onde eles são aplicados. Tá? Como assim? Essa primeira parte aqui, ó, que é o copiar, colar, copiar formatação, recortar, né? Ou seja, você tirar de um lugar e colocar no outro, excluindo daquele lugar anterior e assim por diante. Ou seja, você trabalhar com a área de transferência de dados. Tá? Na parte de fonte, você vai escolher a formatação. Né? Eu quero fazer um cabeçalho bacana, colocar um texto bacana, quero mudar as minhas cores, quero formatar as bordas da minha planilha para facilitar o entendimento, eu quero dar destaque, linha sim, linha não, para poder facilitar a leitura e o acompanhamento dos dados ao longo da linha e assim por diante. O alinhamento, como que vai ficar dentro da célula, né? E por aí vai. Então, isso aqui são formatação de dados, a manipulação de dados voltados para o layout, não para a aplicação do negócio em si. Tá? Duas outras ferramentas interessantes que muita gente tem dúvida são essas aqui. Ó. Como que eu faço, né, para essa formatação, para poder, aqui no caso mercado, ser o título dessas colunas. Então, aqui eu mesclar e centralizar. Quando eu desabilito ele, repare que voltou as 4 colunas. Habilitei, ele voltou para lá. Então, é uma questão de layout, não é uma ferramenta, uma funcionalidade de dados, de manipulação de dados. Tá? Outra questão, às vezes eu tenho um conjunto de dados longo em uma coluna, como que é o caso aqui onde está a minha B1, tá? E ela invade outra coluna. O que eu posso fazer? Você pode vir aqui trabalhar com a quebra de linha, tá? Que aí ele vai pular para a linha de baixo, né, preenchendo até a largura da coluna. Tá? Em alguns casos não fica tão estético, né? Você vai ter que mudar a largura da coluna também, que é só você arrastar aqui, por exemplo, que você consegue fazer esses ajustes. Tá? E aí esses alinhamentos também, que você vai poder brincar com ele aqui, certo? Vou tirar isso aqui porque senão ele vai empurrar todos os meus dados para baixo, vai ficar uma coluna muito grande, desproporcional ali em cima. Então, essa parte do inicial voltadas para layout. Já agora, para tratamento de dados do menu inicial, eu tenho a aba número, que ela vai tratar especificamente a formatação de números. Né? Números que poderão ser apenas números, como é o caso daqui, tipos de datas distintos, né, formatos de dados distintos de acordo com a minha aplicação e necessidade daquilo que eu estou fazendo, formatos de valores financeiros ou percentuais de acordo com a minha necessidade de aplicação e assim por diante. Tá? Então, o aumento de números de casas decimais, diminuição, então, de acordo com o que eu precisar expor esses dados, de acordo com a minha aplicação, de acordo com o meu contexto, eu vou formatar números. Por quê? Porque Excel é voltado para números. Excel não é voltado para texto. O texto facilita o nosso entendimento dentro do Excel. Porém, a planilha eletrônica como um todo, ela trabalha com a parte numérica, né, podendo ou tendo como principal objetivo a otimização de processos, a automação de processos, a execução de fórmulas de maneira automática, né? Evitando assim os nossos erros, facilitando nosso trabalho e assim por diante. Tá? A parte de estilos ela é muito interessante e uma das que eu mais gosto é a da formatação condicional. Tá? A formatação de tabela também é bastante interessante, que ela vai facilitar a sua leitura. Né? Nossa, esse tanto de cor, professor, ainda mais que eu sou daltônico, não combina. Porém, quando você tem um conjunto de dados muito grande, tem muitas colunas que você trabalha, a formatação de tabela ela ajuda bastante. Tá? Já a formatação condicional é aquelas que, de acordo com a regra que você impõe ou que você precisa, né, você classifica os seus dados e aquela planilha, aquela célula, conjunto de células, ela vai mudar de cor, ela vai mudar
de estilo de fonte, tamanho de fonte e assim por diante, tá? Justamente para poder te chamar a atenção, para você bater o olho e já saber, por exemplo, aonde que você vai atuar naquele dia, aonde você vai trabalhar, né? Então você pode colocar regras com formatação em vermelho para situações que tenham urgência na sua atenção, amarelo que tenha urgência média e verde que está tranquilo o prazo, por exemplo. Tá? Mas, de uma maneira geral, ele vai te ajudar muito a classificar seus dados, a organizar seu trabalho, a organizar sua energia de produção, porque você vai focar realmente naquilo que é de maior prioridade. Tá? Além disso, se eu pular alguma coisa aqui, né, precisar inserir célula, inserir coluna, inserir linhas, né, ou excluir, eu posso fazer diretamente por aqui, ou através do menu, pelo botão direito do meu mouse, sem problema algum. Tá? A parte de edição, ela também, dentro aqui do menu da página inicial, ela vai trazer para nós alguns componentes de filtragem, autossoma, tá? Classificação, né? De uma maneira bem rapidinho, né? Ou seja, vai poder classificar de A a Z, vai poder se aplicar um filtro para poder exibir só alguns dados de acordo com o que você quer e assim por diante, tá?